Olá, para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. E na minha companhia, tenho a honra de receber uma convidada muito especial, e iniciando esse mês, o Novembro Negro, onde se discute muitas temáticas em relação à população negra, a uma sociedade antirracista. E, aproveitando o ensejo, o tema do programa de hoje é Hip Hop e a cultura como forma de combate ao racismo. Nossa convidada é a Rafaela Pinheiro Souza, mais conhecida como Rafa Black. É poeta, MC e graduanda em História. Iniciou sua carreira como MC em 2017, na Batalha da Orla. Foi uma das organizadoras da Batalha delas, 2019. Primeira batalha de rima somente com MCs, mulheres do estado de Roraima. Foi semifinalista do estadual do Duelo Nacional de MCs em 2020, campeã da Batalha do Conhecimento em 2021, campeã da Batalha do Anauá 2023. Já participou de diversos eventos e intervenções artísticas. Entre eles, se destacam a apresentação alusiva ao Dia da Mulher pelo Núcleo de Mulheres de Roraima, no MUR, 2020. Lançamento do livro Manifesto de Oiá, em 2021, e Festival Literário. A Rafaela é uma jovem, mas muito atuante, né, Rafaela? Parabéns pelo seu currículo. Obrigada. É importante ressaltar que o programa A História Contada por Nós tem o objetivo de gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem a oportunidade de ocupar espaços em que suas falas sejam validadas, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, inclusão, do combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos esquecer do agradecimento especial ao defensor público Oleno Matos por propiciar esse momento único. Lembrando que você pode acompanhar o programa nas plataformas online da Defensoria e também no YouTube da DPE. Rafa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e pela honra de estar aqui. Então, o prazer é todo nosso, né, Rafa? Como eu já falei, você é uma jovem muito atuante e, como você mesmo citou aqui, é também engajada e sempre contribui com diversos movimentos, seja em prol da igualdade de gênero ou igualdade racial. E esse mês de novembro é muito significativo, né, para a população negra, por conta do dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E aí são tantas atividades, tantas programações, que o movimento, então, designa o Novembro Negro, para dar conta, né, de tantas intervenções e reflexões, eu diria, em relação à população negra desse país. E aí a gente vai falar, né, Rafa, sobre a cultura hip hop, o protagonismo da juventude negra e periférica, e nós queremos entender um pouco mais. Eu acredito que os jovens, principalmente que estão ouvindo, que vão ouvir esse programa, eles ainda talvez possam ter dúvidas e tenha você como inspiração e quem sabe, né, ter mais meninas, ter mais mulheres. Acho que é bem interessante. E aí eu queria te perguntar, Rafa, o que é a cultura hip hop e como ela surgiu? Bem, a cultura hip hop é uma cultura criada
e feita por pessoas negras e latinas na década de 70 no Bronx, em Nova York. Nasceu numa questão muito delicada, em questão de crise política e econômica nos Estados Unidos, né? E isso se refletiu dentro da comunidade ali, principalmente periférica, que teve um impacto maior. Então, foi criada ali na década de 70 na ascensão do consumo de drogas, do tráfico de drogas, das gangues também. Então, foi um movimento que ele juntou vários elementos com a finalidade de acabar com a violência física entre as pessoas que ali moravam. O hip hop ele contém 5 elementos fundamentais, que é o MC, o break, grafite, DJ e o conhecimento. E essa junção na década de 70 desses elementos foi com a finalidade de, em vez daquela pessoa, aquele jovem negro, latino, que estava em uma questão envolvido com gangues ou violência em si, em vez dele guerrear contra outra gangue, contra outra pessoa de outra gangue e matar fisicamente, desafiasse para uma batalha artística, seja uma batalha de rima, uma batalha de break, ou juntando os 4 elementos, o DJ, MC, o grafite e o breaking, ali para eles batalharem entre si e ali se dissolver aquela treta, aquele problema que eles tinham um com o outro, para evitar que a comunidade negra periférica e latina se matasse fisicamente, acabar com aquela violência ou diminuir, ser uma outra forma de resolver questões internas. Então, a gente fala muito sobre a Zulu Nation, que é uma organização feita por Afrika Bambaataa, que foi um dos difusores da cultura hip-hop, um dos criadores. E a Zulu Nation e o hip-hop, ele tem um lema, que é a paz, amor, união e diversão. Ou seja, ele é uma luta por um lazer, por um paz e pelo bem viver daquela comunidade, para que a violência, né, física, a violência seja, enfim, de todas as formas que ela estava ali presente na comunidade periférica, fosse dissolvida, fosse resolvida e que aquela comunidade pudesse viver de fato, né? Ou ter uma forma de se expressar. Até porque ali todas as pessoas, na sua grande maioria, pessoas negras, né? Irmãos e irmãs de cor, como eles às vezes se designam. E aí, por quê, né? Essa violência e essa revolta contra seus iguais, seus irmãos. Eu acho que é uma sacada muito interessante, né? Vamos discutir ideias, né? E aí vem as batalhas no hip hop, bem interessante. Então você falou, né? Tem as bases principais desse movimento e como ela se relaciona com o combate ao racismo, né, Rafa? Desde sua criação, ele tinha esse viés, o hip hop tem esse viés, principalmente por ser criado por pessoas negras, mesmo não chegando de primeira, levantando a bandeira antirracista, ali já tinha o prototipo, de que é colocar a pessoa negra, a pessoa marginalizada, como ator e protagonista da sua própria história. Então, ali já começava a se discutir sobre a comunidade negra, sobre a identificação, sobre os antepassados. O hip-hop tem muito disso. Dentro da cultura do MC, a gente tem uma percepção que os MCs são os novos griots, que são as novas pessoas que trabalham a oralidade para se passar conhecimento também. Então, nesse prototipo, sempre teve esse movimento de colocar a comunidade, principalmente afrodescendente, como protagonista, como detentora de um conhecimento, de um protagonismo, de uma importância que às vezes eram tirada pela sociedade racista. Então, vem esse movimento para reafirmar a identidade negra dentro daquele contexto ali da periferia, mas também fora da periferia, através do grafite, por exemplo, era muito comum eles grafitarem os metrôs, os trens, e aí o trem passava por toda a cidade levando a tag, né? Tanto que tem o porquê da tag dentro do grafite, né? Em vez a gente tem o vulgo, tem o vulgo Rafa Black, e as outras, tipo, tem BMC, tem Menor do Freestyle, tem Passos, e aí até a gente utilizar um vulgo artístico era uma forma de
perpetuar seu nome, mas era marginalizado. Ou seja, se a polícia visse aquele grafite, e por um tempo foi criminalizado que prendia o grafiteiro, então você usava o vulgo, porque ali só dentro da comunidade sabia quem era fulano de tal. Então sempre teve esse movimento de protagonismo, e isso se entrelaça muito com o antirracismo, né? E aí, aqui em contexto já brasileiro, na década de 80, o hip hop e o movimento negro em São Paulo andaram de mão dada, né? Porque tem um livro muito interessante que eu tô lendo sobre o movimento hip hop e a comunidade da anticordialidade dos manos e a estética da violência, do Rafael, que é um historiador também do tempo presente, que ele conversa sobre isso, como o movimento hip hop se juntou com o movimento negro para se fortalecer, às vezes até para fugir da truculência policial. Então, os MCs iam, por exemplo, para o Instituto de Gélites, né, da Sueli Carneiro, porque ali a polícia respeitava os Gélites, porque já era um instituto consolidado, já era um movimento negro, não entrava assim como entrava, por exemplo, interferia dentro de uma batalha, dentro do ensaio de break. Então, se juntou mais esse movimento para se proteger. No documentário dos Racionais, que tem também na Netflix, conversa sobre isso. Os Racionais, então, aí mesmo que eles colaram com o movimento total, e eles falam, né? O Mano Brown fala que o Racionais era uma forma de chegar à informação do movimento negro erudito. Aquele negro que estava na academia, que não conseguia passar o conhecimento para a comunidade, o Racionais deu uma ressoa, falando do mano da quebrada para o mano da quebrada, a forma de que a gente estava discutindo dentro da universidade, dentro desse momento mais acadêmico, o Racionais passava para dentro da comunidade periférica, né? Então, com uma linguagem mais realista, porque ali era mais de periferia mesmo, e uma linguagem que as pessoas entendiam. Então, quem escuta Negro Drama, às vezes, quando teve o primeiro contato, nem sabia o que era racismo. Mas aquela ali já estava mandando uma mensagem sobre o racismo estrutural, como o negro ele é hostilizado, como ele é assassinado, como é difícil ser uma pessoa negra. Então, já tem essa equação. Então, o hip hop e o movimento negro, a luta antirracista sempre andou de mão dada. Andaram juntos. E aí é muito interessante, porque aí você fala sobre a questão da oralidade, né, dos griots, que é esse conhecimento, essa ancestralidade passada de geração em geração. E o hip hop tem essa característica, né, de atrair muito a juventude, porque eu acho que tem a questão da adrenalina, tem essa questão da subversão, né, de como que eu vou expressar minha revolta por não ter acesso a um PlayStation de última geração, por que minha mãe, meu pai é tão ausente de casa, passa o dia trabalhando, enfim. Então, essas questões que assolam, né, a vida da sociedade periférica, principalmente da juventude, né, de crianças. Eu acho que o hip hop foi uma válvula, digamos assim, de escape para muitos jovens, né, Rafa? Sim, é muito comum dentro da nossa comunidade, quando se conversa sobre o que o hip hop modificou na sua vida, muitos deles falam, me tirou da criminalidade, de um momento ali de depressão, de ansiedade. E a arte em si, ela tem esse papel transformador, e o hip hop, as suas vertentes, tem ainda mais, porque conversa diretamente com esse ponto. Ali você pode criticar, pode se colocar no centro, pode dizer o que você acha, acredita, e aí ver que a sua voz, ela ressoa, né? Há outras pessoas que pensam semelhante a você, ou está passando por situações semelhantes, seja quem escreve a música ou quem escuta aquela música, se sente, assim, às vezes até representado, alguma revolta, algum questionamento, porque, infelizmente, a nossa realidade, por exemplo, as periferias aqui de Roraima tem semelhança com as periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, na questão de falta de política pública, falta de acesso, a discriminação, a marginalidade, a habitação que é precária, a fome. Então, querendo ou não, as periferias, elas têm muitas semelhanças entre si, independentemente de ser aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, tem semelhanças. Então, que na verdade é a vulnerabilidade, né? Sim. Imposta àquelas pessoas, a falta de estrutura, de condições, que é muito explícito. Você vai em grandes centros, de um lado tem a periferia, é uma realidade, do outro lado você vê um bairro nobre. Então, a polícia age de uma forma no bairro nobre, na periferia ela age de outra forma. Sim. E isso é muito expressado, né, nas músicas,
nas batalhas, enfim, que é essa expressão que veio ali daquela periferia, né? Como um mecanismo de denúncia também, né, Rafa? E aí, o racismo estrutural tem relação com a marginalização do hip-hop? Vocês vê dessa forma e por quê? Tem, porque o racismo estrutural, ele tá tão engendrado que tudo que o negro produz é visto como inferior. Isso acontece com a cultura hip-hop, com o axé por muito tempo, o samba, que já foi criminalizado aqui no Brasil, inclusive. Capoeira. A capoeira, o rock, o blues, enfim, todos esses movimentos culturais criados e perpetuados por negros, feitos pelas pessoas negras, elas são inferiorizadas pelo racismo estrutural. Essa questão dessa marginalização do hip-hop também se reflete nisso. Por quê? Porque a maioria das pessoas que escutam, que fazem, que produzem, são pessoas negras. Então tem muito esse preconceito com a vestimenta, com o dialeto, com as gírias que a gente usa, enfim, com toda a roupagem do que traz a cultura negra, a pessoa negra, o contexto, classe também. Então, acredito sim que o racismo estrutural tem impacto nessa marginalização, porque a partir do momento que pessoas brancas começaram a fazer rap, por exemplo, o rap começou a ser um pouquinho mais aceito, apesar de quem realmente fez o boom do rap aqui no Brasil ou até fora foram pessoas negras, mas é comum você ver às vezes o stream de pessoas brancas dentro dessa vertente serem maiores que pessoas negras. Infelizmente ainda tem muito isso, a imagem ser mais trabalhada, enfim. Mas eu vejo uma diferenciação porque a partir do momento que entram pessoas novas, pessoas brancas dentro do movimento, as pessoas negras falam, olha, tudo bem, você está fazendo rap, é isso, mas sempre tem que lembrar de qual é a origem da cultura. E a cultura é negra, então você tem que pedir licença para entrar. A gente conversa sobre isso. Por exemplo, tem o Kaiowá falando em uma música que fala... o rap é negro, quem se engana é tolo, pega a sua fatia, mas não esquece de quem fez esse bolo. Então ele manda uma mensagem falando, olha, tudo bem você entrar, fazer, ganhar dinheiro com isso, mas não se esqueça que essa cultura é negra. Então tem todo esse conceito, né, do que o racismo estrutural pode cercear, mas eu vejo cada vez mais o hip-hop em sua roupagem mesmo original, negra, periférica, de contestação, ganhando novos espaços, me deixa muito feliz. Eu acho que é muito interessante quando tu traz, Rafa, essa questão de reconhecimento, né? De qual comunidade, de onde surge. Porque eu acho que a gente vai conseguindo, então, nomear pessoas, culturas, origens, que para nós, pessoas negras, é muito difícil, né? Por exemplo, tem um dia que nós vamos celebrar o Dia da África, que é a nossa cultura de onde nós viemos. A gente não tem essa cultura ainda muito impregnada na população brasileira, como tem, por exemplo, vamos celebrar a comunidade alemã lá no sul, e aí faz aquela festa toda. Porque isso foi muito tirado, né, da população negra. Então, eu acho que é muito interessante quando tu traz, né, essa não perca de vista, né, do hip hop, a origem, a essência, a centralidade desse debate, sempre ali andando muito de mãos dadas com a questão estrutural e como que a gente se fortalece e combate o racismo, né? É muito importante, muito interessante mesmo. E aí eu queria saber de você, Rafa, quais os motivos que você acredita ser os responsáveis? Acho que já respondeu também em alguma parte, para a demora, né, do reconhecimento do hip hop como patrimônio imaterial no Brasil. Só esse ano, né, Rafa? Sim, no final do ano passado a gente lutou, né? Teve GTs de trabalho em todo os estados brasileiros para fazer um levantamento de inventário. Cada estado teve o seu trabalho, né, para compor esse inventário para se fazer esse decreto que reconheceu o patrimônio imaterial do Brasil no final do ano passado. Então foi uma luta coletiva,
né, pela construção nacional do hip hop. E nisso teve várias outras frentes, como a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, que é a que eu faço parte, que também várias manas de vários estados foram essas pessoas responsáveis por fazer esse inventário, fazer essa pesquisa. E eu acredito que esse reconhecimento tardio tem essa base de marginalização do hip hop mesmo. Racismo, né? O racismo e os preconceitos, porque é uma cultura tão linda, tão bonita, e ainda a gente vê os preconceitos, tipo, hip hop é coisa de bandido, é coisa de malfeitor, é coisa de marginal no quesito de ser ladrão, essas coisas, e não é, entendeu? Então, tem muito desse preconceito, essa marginalização por conta do racismo e por conta da nossa oralidade também. A nossa cultura, ela é muito oralizada. Por exemplo, as minhas primeiras informações que chegou sobre a história do hip hop não foi lendo. Agora que eu tô me aprofundando academicamente, porque esse vai ser o meu tema de monografia. Mas o que eu aprendi sobre o hip hop durante todo esse tempo de 7 anos de cultura foi isso, através da oralidade. Como eu soube que, por exemplo, o Hicks, que é um grafiteiro aqui há muitos anos, ele foi um dos precursores aqui, uma das pessoas responsáveis por engrandecer. Não foi o primeiro, mas foi o responsável, e até hoje é um grande promotor cultural. O MC Frank, por exemplo, que é um dos primeiros rappers aqui de Roraima. Então, foi sempre nessa conversa com a própria pessoa e entre nós. Então, tem essa cultura de oralidade. Então, nessa identificação da minha hipótese, do meu levantamento dessa pesquisa que eu estou fazendo sobre a história do hip hop em Roraima, é isso, é a marginalização, tanto pelo poder público quanto também a sociedade, que esse senso comum de que hip hop é coisa de bandido, não é só o poder público que tinha essa visão, ou tem ainda tem um pouquinho, né? Mas também a sociedade. É comum eu chegar e falar, eu sou MC. Então você é ladrona. Você é maconheira, entre aspas. Então, tem esse preconceito ainda muito latente, que eu acredito seja o principal que fez esse reconhecimento vir tardio, mas ele veio, e agora a gente está lutando cada vez mais por esse reconhecimento, por museus do hip hop em todos os estados, por essa discussão, produção de documentário, de produções historiográficas também. Até na área da educação tem a pedagogia do hip hop, então eu gosto muito do hip hop porque ele trabalha com tudo. Ele trabalha com arte, ele trabalha com política, com cultura, com pedagogia, com educação, então... É uma diversidade, né, Rafa? Sim. E assim, eu acho que muito a falta de conhecimento, sabe? Porque as pessoas têm um imaginário de que o hip hop... o que é hip hop? E aí tu traz pra gente, o hip hop é um conjunto de ações culturais, não é uma única ação cultural. Aí tem o grafismo, tem o MC, tem o DJ, aí você foi nomeando. Então, assim, eu acho que a partir da divulgação, de entrevistas, do que você está falando, da produção de documentários, eu acho que a sociedade começar a entender, porque você observa que tem o grafismo em quase tudo, principalmente aqui em Roraima, né? Você tem a cultura indígena, que trabalha muito com grafismo indígena, e aí o grafismo ele vai se aprimorando. Vem, né, como você falou, tem muitos aí que estão nessa batalha já há muito tempo, não tiveram reconhecimento, enfim, mas foram resilientes, né? Acreditam nessa cultura e vão seguindo. Então, eu acho que é um momento muito assim também de aprendizado, inclusive, né? Porque quando a gente começa a conhecer, compreender, vai desmistificando, né, os preconceitos, de compreender que o hip hop não é apenas uma ação, é um conjunto de ações. Ali tem um grupo de pessoas e ali elas trabalham em parceria, em conjunto, enfim. Então, eu acho que é muito interessante. E aí você fala, né, da questão aqui em Roraima. E eu queria que tu falasse da experiência enquanto mulher, né, Rafa? Como que é ser uma mulher que decidiu, né, enfim, que foi escolhida, porque acredito muito nessas questões. Eu quero ser uma emicida. Não é bem assim. Eu acho que a gente tem, de certa forma,
uma veia artística para isso, ou, enfim, tem algo ali que desperta que é nato. Esse processo para mim foi um pouquinho difícil, né? Porque qualquer parte da sociedade hip hop também ele é bem masculinizado. E me reconhecer enquanto mestre de cerimônia, enquanto MC, foi um processo bem difícil por essa, às vezes, exclusão dentro do próprio movimento, né? Tipo, mas mulher não batalha. Mas as mulheres dizem que vão e nunca colam. Mas homem batalha melhor do que mulher. E aí, quando eu comecei a batalhar, mas você é vitimista porque você fala a questão de raça e de mulher dentro de uma batalha. Então, teve esses empecilhos, mas a partir do momento que eu bati o pé e falei... Engraçado que eu lembro até hoje. Eu olhei assim a batalha, meu Deus, mas não tem nenhuma mulher aqui, estão falando de mulher e não tem mulher. Eu vou ser uma e vou acabar com esses caras, vou começar a batalhar. E aí, desde então, eu comecei a batalhar, comecei a me engajar enquanto MC. E isso foi desenvolvendo e juntamente teve outros manos que veio e sempre, não, isso, continua. O Rix foi o MC Frank, sempre me apoiaram. O Passos, aí eu fui conhecendo outras mulheres como a Pela, que é a Miguel, e aí a gente foi se apoiando. E hoje em dia a gente tem um grupo daqui de mulheres do hip hop, tanto simpatizantes quanto pessoas que desenvolvem elementos, grafiteiras, eu como MC, as Begels também, que são as mulheres que dançam breaking. E assim, é uma coisa linda de se ver que agora a gente está se apoiando, tem também a moda de rua, que não é um dos elementos fundamentais, mas também fazem parte do hip hop, porque originalmente era assim. A estética, né? É a estética, que também é a moda de rua, que é o streetwear e toda essa questão, né, de moda também, de vestimenta, que é muito importante para nossa identificação também, enquanto membro do hip hop. Sim. Então, foi uma coisa assim que no início foi difícil, como acho que todo mundo que se preze a ser artistas, a se dedicar a isso, vê as dificuldades que é pelo reconhecimento, pela também a indústria, enfim, várias coisas. Então, foi um processo difícil, mas foi muito bom ir me reconhecendo e conhecendo outras pessoas que pensavam semelhantes a mim, em contextos semelhantes, e debatendo, ganhando batalha também, que é muito bom estar numa roda de rima. Só quem já fez rima, quem é MC sabe a sensação de, tipo, você mandar uma rima boa e o geral gritar e ser aquele barulho todo, aquela felicidade. Ser ovacionada. Então, é muito bom. Assim, resumindo, no início foi difícil, mas no final, agora, por exemplo, agora em 2024, está sendo um dos melhores anos para mim dentro do hip hop. Que beleza, né? A gente fica muito feliz, assim, por você ter persistido, né, Rafa? Ser uma das primeiras, não ficar intimidada, aqui só tem MC, né? Mas eu vou conseguir também tá junto, vou fazer a batalha e vou fazer o desafio, porque vem muito isso, né, de desafio, e sendo exemplo, porque eu acho que a partir do momento que você se coloca nessa cena, daqui a pouco outras meninas também vão começar, né, a se colocarem. Aí você vê em todas as esferas, né, seja no esporte, seja na música. A skatista, né? A menina que é campeã olímpica, enfim, se coloca num esporte que é para os homens, entre aspas, digamos assim, e aí prova que consegue ser tão boa quanto muitos homens são. Então, acho que isso é muito importante, né? Essa diversidade e também essa equidade nos movimentos, né, Rafa? Sim, essa é uma das pautas da Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop, que é nacional, como se diz o nome, mas também internacional. Tem mulheres dos Estados Unidos que somam também. E assim, cada estado tem sua representante e cada representante faz um movimento muito lindo dentro da cidade de equidade de gênero, de cartilha contra a violência de gênero dentro das batalhas, fora. Enfim, um trabalho muito bonito. Todo ano tem fórum também nacional das mulheres do hip hop, que aí se discute quais são as especificidades das mulheres dentro do hip hop, as violências, os empecilhos, os desafios, as qualidades, o que tem para somar. Então, tá assim, cada vez mais se unindo e tá vindo um movimento muito, muito lindo da frente, juntamente com o Ministério das Mulheres, e estão se somando aí para se
se caminhar para um edital especificamente para mulheres do hip hop. Então, isso vai ajudar muito as manas que querem executar projetos, mas às vezes não tem verbo, não tem o apoio. Então, a Frente Nacional, ela vem muito com isso também, com esse apoio tão necessário, que foi o que me engajou ainda mais para seguir. Porque sozinha não daria, né? Fortalecendo, né, Rafa? Porque, assim, a gente sozinha, seja em qualquer batalha da vida, é bem mais complicado, né? Sim. Então, quando você se reconhece em outras manas, como você fala, e aí outras mulheres, vai fortalecendo, vai se fortalecendo, isso é fortalecedor mesmo, né? Tanto para você enquanto pessoa, quanto para o coletivo. E aí a gente fica muito feliz, porque você já é um exemplo para outras meninas, para outras jovens que têm esse desejo. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, né, para essas meninas. Eu acho que é muito importante quando você traz também essa junção entre o arcabouço teórico ancestral, o que é o hip hop, por que ele é importante, quem são as pessoas que produzem essa cultura. Não que seja proibido pessoas brancas, né, como você falou, pode sim, mas desde que respeite, né, o que é essa história do hip hop, por que ele se manteve às custas do sangue de quem, né? Porque, como você falou, no início, algumas batalhas, a polícia chegava, né? Enfim, a gente sabe um pouco desse contexto, né? Do histórico que é viver nesse país, onde uma parcela da população, por conta da sua cor, dos seus traços, seu fenótipo, ele é, sim, né, marginalizado em algumas situações ou em muitas situações. E aí a gente observa, como você falou, não todas as culturas que originaram, né, da população negra. E aí você tem o exemplo da capoeira, né? Hoje tem muitas pessoas brancas que fazem capoeira, e quando você vai discutir sobre as questões raciais, elas às vezes não querem compreender todo esse contexto, mas a capoeira veio da população negra, que foi inclusive criminalizada por jogar capoeira, né? Era presa por vadiagem. Sim. Então, assim, a partir do momento que outras pessoas eu não vou dizer que se apropria, mas que gosta também desse tipo, né, de cultura, e que produz, e muitas vezes até ganha editais, né, fazem um monte de coisas, mas se exime de discutir a questão estrutural, racial e como combater. Então, acho que esse cuidado, né, que vocês do hip hop têm, e que eu acho que é muito bacana. Então, Rafa, deixa uma mensagem aí para quem está ouvindo, né, e onde pode conhecer um pouco mais as redes sociais da Rafa Black, enfim. Bem, o meu Instagram é @RafaBlack, Rafa com H no final. As batalhas estão acontecendo quase todo dia. MCs, assim, que a quantidade de MCs aumentou bastante. Foi um movimento, assim, que está cada vez mais se expandindo. Um boom, tanto no breaking também, grafiteiros. A gente está precisando mais de DJs também, mas também está vindo uma nova geração, então é muito bom. Além disso, pode seguir @Batalha do Mirante, @Batalha do Satélite, que são algumas batalhas, Batalha do Cidadão, Batalha do Nova Cidade, que é assim mesmo. Cada bairro tem a sua batalha, e o nome da batalha é o nome do bairro. E amanhã, caso esse podcast sair antes de quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 6, sai hoje ainda. Então, amanhã, quarta-feira, às 19 horas, vai ter a Batalha da Maloca, lá no Mané Garrincha, no Tancredo Neves. E vão lá fazer um pouquinho da demonstração, né? Vai ter uma batalha muito massa lá. Já tem os MCs confirmados, são grandes nomes aqui, regionais. Então, sigam essas batalhas lá. Eles sempre postam quando é que vai ter, qual é a quantidade, o horário, a premiação também. Então, são alguns dos perfis que sempre tá divulgando. Eu, nas minhas redes, também sempre divulgo quais batalhas que vão acontecer. E é isso, a mensagem que eu passo é conhecer um pouquinho mais desse movimento hip hop, do que ele significa. A gente tem uma filosofia, a gente bagunça entre nós, né? Fala sério mesmo que hip hop não é só uma cultura, é uma filosofia de vida.
A gente tem alguns parâmetros, como eu falei sobre a Zulu Nation, e alguns parâmetros que é algumas... O nosso lema dentro do hip hop, que é a paz, o amor, a união e a diversão, são coisas que a gente realmente segue como filosofia de vida. Eu, na minha vida, eu penso muito sobre essa equidade, de pensar criticamente, de desenvolver problemáticas, e isso soma muito com a minha graduação. Então, a mensagem que eu falo, conheça um pouquinho mais sobre o hip hop, escuta o rap atentamente. Ali ele sempre passa uma mensagem, principalmente o boom bap. Ali ele sempre faz uma crítica, uma visão, alguma alusão histórica, uma alusão social, e sempre tem essa construção de conhecimento, porque é muito importante, como eu falei, é o nosso quinto elemento, ele é fundamental para embasar tudo, porque tudo para você ser MC, grafiteiro, dança break, ser DJ, você precisa do conhecimento, desenvolver mato precisa do conhecimento, então é a base para nossa cultura. Então é isso, conheçam, né? O conhecimento é a chave e o hip hop tem ele como elemento. E chega junto nas batalhas, né? Chega junto nos eventos, a gente sempre está divulgando aí através das redes sociais, também sai algumas matérias. Então, não só nas batalhas, mas também os eventos de música também. Tem o R3, tem o Bate de Frente, que é do breaking, aí junto os outros elementos, tem conexão de rua. Então, tem vários eventos aí ocorrendo na cidade. E, Rafi, uma pergunta, uma curiosidade. Por exemplo, eu quero ir na batalha e eu já vi como é que é, eu já preparei, eu quero participar e concorrer. Tem que fazer uma inscrição antes? Ou é só chegar na roda e na hora ali? É só chegar na roda e falar, olha, eu quero batalhar também. Então, tem várias pessoas novas, assim, que vê o movimento, se interessa aí, tipo, eu sei fazer, eu faço na escola, eu faço junto com os amigos, eu vou batalhar. E aí começa, e aí o que a gente chama de iniciante vai evoluindo. Pronto. Todo mundo já foi iniciante, então perca a vergonha também, outra dica. Que bacana, né? Não tem essa questão, vou fazer uma inscrição para quando tiver a batalha lá do Santa Cecília eu participar. Chegou, já pode, né? Sim. Muito bacana, Rafa. Muito obrigada. Quero agradecer imensamente a tua contribuição e participação nesse espaço tão importante. Seja sempre, sempre muito bem-vinda aqui na História Contada por Nós. Também um agradecimento especial para você que nos acompanhou, que nos acompanha nas plataformas, que ouve o programa. Seja muito bem-vindo, muito obrigada, gratidão. Lembrando mais uma vez que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas e também boas práticas, né? Pois só assim podemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Esse programa é uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Até a próxima. Afroabraços.